O auditório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por ocasião do lançamento do curso de extensão de ensino à distância, Controle Cidadão, recebeu a palestra do professor Dr. Roberto da Mata. O evento, que contou com a presença de autoridades do Ceará, representantes de instituições e alunos de graduações diversas, iniciou com a execução do hino nacional, cantada pelo coral Vozes da Corte. Povo heróico, grato, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Em seguida, teve a palavra o presidente do TCE, Valdomiro Távora. Da recém-proclamada República, ao instituir o Tribunal de Contas do Brasil, declarou: faltava ao governo colocar sua obra com a mais importante providência que uma sociedade política bem construída pode exigir de seus representantes. Também defendi à época a necessidade de tornar o orçamento uma instituição inviolável e soberana em sua missão de prover as necessidades públicas mediante o menor sacrifício dos contribuintes. Neste 2015, temos o orgulho e a grata satisfação de comemorar os 80 anos desta Corte de Contas, instituição para a qual presto serviço há 11 anos e que a cada ano se torna mais sólida, transparente e segura, cumprindo a sua missão maior de exercer o controle externo da administração pública estadual, assegurando assim à sociedade a regular e efetiva gestão dos recursos públicos. A palestra, conduzida pelo professor, trouxe o tema Cidadania Ativa na Sociedade Brasileira. Mas eu não sabia que eu estaria no meio de um lançamento de um programa tão importante, embora eu tivesse consciência, e sempre tive consciência, através do meu trabalho, dessas questões complexas que a sociedade brasileira coloca como desafio para a minha geração, que é uma geração que já está chegando, já está dobrando o cabo da chamada Boa Esperança, e para, sobretudo, para a geração dos jovens que estão aqui, que é tornar a sociedade brasileira efetivamente igualitária. E nisso, a justiça e todas as justiças brasileiras, todos os tribunais brasileiros, têm um papel absolutamente fundamental. Não vou falar das autoridades políticas, mas eu queria começar, porque eu fiquei numa espécie de encruzilhada, porque é uma solenidade e, ao mesmo tempo, é uma palestra com, digamos assim, presunções acadêmicas, com pretensões acadêmicas. Eu queria saudar a Fundação que me convidou, o Tribunal que me convidou, saudar o Lúcio, que também é meu amigo daqui, sempre, desde que vim aqui, fui sempre recebido com muito carinho, e saudar os novos amigos, que eu não posso nominar, não vou fazer isso, que já foi feito por outras pessoas, que todas as vezes que eu venho ao Ceará, na realidade, depois de meia hora eu encontro um amigo de infância. Então, tem uma afinidade muito grande, que é o tesouro da sociedade brasileira, e que provavelmente impediu o Brasil de ter disputas, em termos que começam sempre com disputas, desavenças, que são desavenças científicas, ideológicas, e que se transformam em alguns países, mas não é o caso do Brasil, mas também aconteceu no Brasil, em disputas sangrentas e violentas. A nossa violência, por enquanto, é uma violência talvez até de um outro caráter, muito mais complicado, porque ela não nos comove e não constrange tanto quanto constrangeria uma violência explícita. Mas isso não é o tema da minha palestra. Eu resolvi falar de um assunto, tem até um tema, o título é um tanto quanto, pode parecer um pouco complicado, mas não é, reflexões sobre o conceito de cidadania ativa, né? Como sempre, a história não funciona, né? Faz parte. Onde é que eu aponto para onde? Para passar para o outro slide. Vem aqui. Ele.
Cidadania ativa, obviamente, em contraste com uma cidadania passiva, uma cidadania neutra, uma cidadania indiferente, que é mais ou menos o que acontece, né? Normalmente acontece. O nosso desafio, falando do conceito de cidadania ativa, é como é que você pode estabelecê-lo, fazer com que ele funcione como uma realidade numa sociedade que tem uma longa e densa experiência com súditos e escravos, muito mais do que como cidadãos. Isso é uma coisa importante que a gente lembre, porque eu, quando estava escrevendo, preparando essa palestra, recebi uma revista de Ciências Sociais com um trabalho que falava da visão da elite brasileira, um trabalho de pesquisa. Como a elite brasileira vê o povo, os pobres, e se refere, todos nós aqui nessa sala nos referimos ao povo, é um outro que está dentro de nós, é o povo, nós temos que ajudar o povo, nós temos que atender o povo. As classes populares têm que ser atendidas nos seus clamores, como se fosse um pedaço da sociedade brasileira, um segmento separado de nós, que nós não pertencemos ao povo, ou pertencemos. E seria nós, o povo, né? Nós, os superiores, nós que temos comida todo dia, que temos automóvel, que viajamos para Miami, que temos casa, etc, etc. Então, não é fácil você falar nisso, porque o passado, essa persistência, não é, de uma sociedade que teve escravos e súditos, é difícil você transformar essa sociedade de cidadãos que pertencem a outros, ou que obedecem cegamente a outros, numa sociedade de cidadãos absolutamente livres e autônomos, com a coragem de expressar a sua opinião, qualquer que seja ela, em qualquer situação e para qualquer pessoa, independentemente de quem seja essa pessoa. Isso é fácil de falar. Estou fazendo aqui a minha palestra, né? Você perguntar, você faz isso, da Mata? Não sei. Algumas vezes eu fiz, estrepei, outras vezes não fiz. Na maior parte das vezes eu sou um garoto bem educado. Eu aprendi na minha casa a não discutir com meu tio comunista, porque não adiantava. Também aprendi a não discutir com meu tio reacionário, porque não adiantava. Então não discute com os mais velhos. O aprendizado, será que foi só meu? Ou foi de todo mundo que está me ouvindo? Eu não sei, eu estou colocando uma questão. Eu botei ali um asterisco com a história da democracia dos dragões na China, porque é uma história que eu ouvi de um cientista político chinês nos Estados Unidos, numa universidade americana, em que, antes da China se transformar nessa potência galopante, a China estava só trotando naquela época, não estava galopando ainda. Aí ele contou a história que tinha um imperador na China que amava os dragões, achava dragão o troço mais bonito do mundo. E tinha desenho de dragão na cama dele, o kimono dele tinha um dragão de ouro, a cama tinha a forma de dragão, tinha estátua de dragão em tudo quanto era lugar, etc. Aí os dragões que moravam nas montanhas ouviram que tinha um imperador daquela determinada parte da Índia, da China, que gostava de dragão, e resolveram visitar o imperador. Quando os dragões apareceram, o imperador mandou prender e matar os dragões. E o chinês dizia exatamente assim que acontece com a democracia. Nós todos queremos a democracia, mas quando a democracia chega, não nos seus aspectos formais, mas nos seus aspectos de prática de democracia, que inclui, inclusive, prender algumas pessoas, aí é muito ruim, é igual o dragão. Aí ela se transforma numa coisa horrorosa, não é mais querida. Então esse é um ponto fundamental para a gente. Eu não sei como é que isso se encaixa nesse programa, mas deve se encaixar, porque esse programa
e cai em cima de relações sociais, de uma sociedade densamente marcada pela aristocracia e pela hierarquia, que é a sociedade brasileira tradicional. E também pela igualdade, porque senão eu não estava aqui e não existiria esse Tribunal de Contas e, obviamente, o Brasil jamais teria transitado da monarquia para a república. Um outro problema que é interessante é essa questão da cidadania como um papel social. E o papel social tem a ver com um palco. Tem a ver com isso que eu estou andando aqui. Eu falei até para eu acho que eu vou sapatear aqui, porque cara, dá para cantar, sapatear. Um palco. E todos nós, quando entramos num palco público e ocupamos um cargo público, esse cargo nos envolve em determinados aspectos da nossa vida. Ele tem que ser honrado. Não somos nós que vamos canibalizar o cargo. É o cargo que tem que nos canibalizar. E esse cargo tem que estar definitivamente ligado ao bem-estar coletivo e social. Porque por isso ele é público. Então, se ele é público, a questão da transparência tem que ser absolutamente clara. Desculpe o pleonasmo. A transparência faz parte do cargo, dessa roupagem. Não há como reclamar se alguém pedir a uma autoridade as suas contas. Porque a autoridade não tem vida privada mais. Não tem direito à vida privada. Então, essas são questões da democracia moderna que são ainda mais ampliadas com toda a tecnologia de transparência que as sociedades democráticas inventaram. Que é o iPhone, o iPad, as câmeras. Eu não posso dizer jamais que não estive aqui hoje. Porque eu estou gravado. Eu estou sendo gravado, televisionado, fotografado. E além de ter o testemunho público, né? Então não tem como negar que é o que tem acontecido. Eu acho que esse é um dos elementos importantes nessa transformação que vem acontecendo no Brasil nesses últimos 15, 10, 12, 8, 7, 3 anos. As tecnologias que obrigam, que revelam, que desvendam, desmascaram o lado íntimo de pessoas que ocupam posições públicas absolutamente fundamentais e que é o que é a posição, o que é na realidade o espaço público. É o espaço da própria sociedade. Então esse programa, não é, do cidadão, do controle cidadão, é importante no sentido de que uma instituição pública, como o Tribunal de Contas, se abre para a sociedade. Vocês não estimula a sociedade a nos procurar. Essa aproximação entre Estado e sociedade, eu acho que ela é extremamente importante para que a gente termine esse processo de democratização, não só de maneira eficiente, mas levando isso a um bom termo, a uma saudável disputa, porque essa disputa jamais termina nas sociedades verdadeiramente liberais e democráticas. Só no despotismo é que você não tem disputa entre os interesses da sociedade e os interesses do Estado, porque um deles é inibido de maneira através de um terror ou através da polícia política. Mas se você tem uma sociedade viva e ativa, sempre vai ter desacordo. E a democracia tem essa fragilidade. Ela é frágil. E ela corre sempre atrás de si própria, como a gente vê acontecer em alguns países, que nós brasileiros, às vezes temos até uma leitura um tanto pessimista. Os Estados Unidos estão acabando, não sei o que. Não, a sociedade americana sempre foi assim. Quebrou o monopólio. Sempre teve drama na sociedade americana, sério. Em alguns lugares, em alguns momentos mais sérios do que os dramas atuais. E os dramas retornam. Então esse ponto é um ponto que é importante da gente falar. Uma coisa que eu acho que é fundamental, pelo menos no meu trabalho, na minha visão de Brasil, é discutir como nós fomos em relação ao que nós somos e ao que nós queremos ser. E esse ponto que é importante, que eu acho que todo mundo, de qualquer maneira,
lembra, ou sabe, ou intui, se o passado não for revelado e trazido à tona, ele retorna. E ele retorna como drama. Ele retorna, como disse o velho Marx, ele retorna com tragédia, com comédia. No caso do Brasil, é sempre tragicômico. A gente ri e chora ao mesmo tempo. Ele retorna. E a gente tem que abrir essas, como diz a música do Ari Barroso também, as cortinas do passado, na aquarela do Brasil. Tira a mãe preta do cerrado. É interessante, uma música popular, né? É interessante. Porque se a gente não tiver contato com esse passado, a gente está fadado a repetir o passado. Como nós fomos? De onde viemos? Qual a nossa formação? Como concebíamos política, governo e espaço público? Existia um mundo político no Brasil do século XIX? Uma pergunta. Existia alguma coisa que a gente chamava de política ou era uma questão de família? Existia governo? Ou as pessoas simplesmente eram donas de cidades, de estados, de regiões, do próprio país? Agora fulano, agora a coisa é com eles. Agora eles é que estão no poder. Então, essa ideia de poder é brasileira. Agora eles estão no poder, eles é que mandam. E quem tem juízo obedece. É isso ou é uma coisa transitória sempre, como o palco do teatro? Um dia o cara fez a palestra, ocupou o cargo que foi legitimado por eleição para 4 anos, para 5 anos, para 3 anos, sei lá quanto, e depois ele vai embora, ele sai do palco tranquilamente, e sai do palco criticado, elogiado, e é normal isso. Isso é difícil. Como? Quem não tem juízo, você tem que... Depende. Pode ser internado no hospício ou ser colocado na cadeia, né? Mas pode ser colocado no hospício. Então, qual era o nosso... Que tipo de sistema nos governava? Quando você transita da monarquia e vai para a república. A monarquia é radicalmente diferente do sistema republicano. Qual era o nosso estilo de vida? Havia ética de mérito, porque é isso que nós estamos falando aqui, desse programa, cidadania, tem a ver com mérito e tem a ver com igualdade, que são duas coisas complicadas no Brasil. A questão de aceitar o mérito sempre foi uma questão difícil e complexa. Coloquei aqui um quadro, só para não dizer que eu estou mentindo, né? Isso é Largo de São Francisco, Thomas Ender, pintado em 1918, mais ou menos. O número ali está errado. 1918, Thomas Ender é um austríaco que veio com a mulher de Pedro I, a dona Leopoldina, é uma austríaca culta, etc. Traz esse cara, ele pinta essas. E o que eu botei ali é a Rua Brasileira Antiga. Onde é que tem cidadão ali? Se você olhar desculpe a reprodução, se você olhar de perto, só tem escravo. Os cidadãos, eu acho que aperta aqui embaixo, né? Porque eu tenho medo de cima. Hein? Meio. Não, para o laser. De baixo. Pô, apagou tudo. Eu sabia. Eu só quero acentuar, porque agora dá para ver. O laser está fraquinho. Não eram cidadãos no sentido... Não eram cidadãos porque não eram iguais. Mas aqui você tem os escravos, a maioria, que nenhuma pessoa, mulher então, não ia para a rua. Né? Mas quem era cidadão estava em cadeirinha. Dentro dessas cadeirinhas que eram puxadas por 2 escravos, que eram os Mercedes-Benz da época. Né? E carro de boi, etc. Mas é uma rua que não tem. Isso aqui é súdito e cidadão. Tem um cara a cavalo aqui que provavelmente é um oficial, etc. E o resto está pegando água. Né? Então essa é a rua brasileira clássica. Né? Ela provavelmente se reproduzia em todas as cidades brasileiras de acordo com as suas feições regionais. Né?
Hoje, essa rua mudou. Cidadania demais para alguns, cidadania de menos para outros. Está lá o cartaz, eu tirei isso da internet, né? Fui tirando. Né? Tem tanta coisa errada que não cabe num cartaz. Não é um slogan de caráter político partidário clássico, rotineiro. É uma coisa diferente, que tem uma criatividade individual. É de um segmento, talvez, que tudo cabe num segmento, né? Mas não é uma coisa direcionada, que foi discutida por um grupo. É mais complicado do que isso para explicar. Um país mudo não muda. Até um elemento poético, né? Quer dizer, uma criatividade que aparece no campo, isso é na rua, está acontecendo na rua. A casa e a rua, como dois espaços cósmicos da sociedade brasileira, importantes, né? Na rua, aí eu botei um outro quadro, que é do Rugendas, que é um pintor que também vem com uma dessas missões europeias. Ele pinta, isso aí é a Rua Direita, no Rio de Janeiro. Se vocês olharem esse quadro com cuidado, vocês vão ver que isso é uma rua brasileira. Aí vocês vão falar para mim, não existe mais. Existe essa rua. Essa rua está presente no centro de Fortaleza. Onde você tem, no Rio de Janeiro, tem camelô misturado com automóvel, com bicicleta. Aí, se você for à Índia, é a mesma coisa. Estou dizendo que não tem que ser assim? Não. Eu não sou contra isso, não. Não estou querendo que a polícia faça uma invasão para punir. Estou simplesmente mostrando o que é, o que existe. Esse que é o meu ponto. Não estou dizendo que não tem que ser, não estou reclamando, não estou dizendo que está errado. Porque se você pegar uma pintura de um pintor americano, da mesma época, de Manhattan, nessa mesma época, na virada do século, você vai ter a mesma confusão. Automóvel misturado com gente, não tem sinal, as ruas não são demarcadas. O espaço urbano, por definição, cidadania vem de cidade. A cidade é uma máquina de democracia. Quer você queira, quer você não queira. Porque é na cidade que as pessoas percebem as diferenças significativas entre elas e os outros. É onde você aprende o alternativo. A alteridade é aprendida na cidade, onde você descobre que a sua casa é pobre e que o cara tem mora num palacete, que o seu bairro é miserável, não tem esgoto. E o bairro do outro fulano, do seu amigo, do seu colega, tem esgoto. É na cidade que você repara a diferença. Então, a cidadania vem do civitas. Essa ideia de que você tem uma regra. E outra coisa, a cidade obriga a igualdade, mesmo que você não queira ser igualitário. É o que nós vemos no trânsito. Escrevi um livrinho sobre trânsito, Fé em Deus e Pé na Tábua, que isso é claro. O nosso problema no Brasil, nós como brasileiros, nosso problema não é a desigualdade. Embora a gente fale muito de desigualdade, mas não é a desigualdade. Nosso problema é a igualdade. Nosso problema é entrar na fila para entrar no avião, para ir para o Rio. Ou sei lá, para a China, para Miami. Nosso problema é quando você tem que esperar no restaurante e não tem lugar para você. Como não tem lugar para mim, porra? Eu venho aqui todo dia. O fulano, o Zé, como é que não tem lugar para mim? Entendeu? Tem que ter lugar para você. O nosso problema é quando você é obrigado a seguir uma norma que vale para todos. Esse que é o grande problema. E por isso nós temos problema com a meritocracia, que é a fila, o concurso. Como que eu vou fazer o concurso? Pô, estou com 70 e poucos anos. Eu fiz um concurso na PUC, né? Esse concurso eu fiz para ser professor titular, tinha que fazer aula, fazer currículo, escrever um tal negócio que existe no Brasil. Só tem no Brasil tal de memorial. Eu tive que fazer um memorial de Aires, que é o memorial da Mata. Velho, me lembrando de coisas, como é que eu fiz, como é que foi minha vida. Um negócio meio cretino, porque não há quem fale da sua própria vida sem querer se autoelogiar, né? Só se for um débil mental. Um maluco, alguém perguntou aí, o cara é louco, né? Né? Só se for um débil mental, não, eu fui horrível, não fiz nada. Então eu tive que fazer isso. Seguir essa rua do Rugendas é uma rua
parece um pouco, lembra essa... A rua sempre foi um espaço de manifestação, no sentido de manifestação até da dona Julieta, que era amiga da minha mãe, que recebia espíritos. Os espíritos se manifestavam com uma facilidade incrível em dona Julieta. Dona Julieta, de vez em quando, ficava diferente, mamãe dizia, calma, ela está... Tem uma entidade se manifestando na dona Julieta, entendeu? A Julieta dos espíritos. Depois o Fellini fez o filme, é verdade. Ou com ou sem cidadania, ou com muito... Esse é um outro problema interessante. São várias cidadanias, provavelmente. Várias cidadanias que provavelmente, ou certamente, não eram cidadanias cívicas ou políticas. Era uma outra forma de cidadania. Os deficientes físicos no Brasil, que são muito pobres e que aparecem como mendigos em cidades, nas esquinas, mostrando as suas chagas, pedindo esmola, são uma forma de cidadania. Porque eles ocupam aquele espaço para pedir esmola. Tem um ponto. Aquele ponto é deles. Como pode aparecer uma pessoa vendendo alguma coisa naquele ponto. Isso é uma forma de cidadania. É complicado, porque são várias cidadanias que têm interseções de cidadanias. Esse aí é um desfile, isso aqui é tranquilo, né? Sambódromo ou uma rua qualquer, quando não tinha sambódromo, era na Avenida Presidente Vargas. Eu, quando fiz meu estudo do carnaval, eu estava lá, era na Presidente Vargas, agora tem um sambódromo, é o lugar especial do samba. O desfile carnavalesco, a rua aparece dourada, né? Essa rua dourada, prateada, encantada, que teoricamente não tem problema nenhum, porque o carnaval cria essa harmonia de cabeça para baixo do mundo e tal. Eu estudei isso. Tem gente que diz que eu errei completamente, tem gente que diz que eu acertei na mosca. Eu não estou... O que eu posso fazer, né? Eu fico... um lado meu diz que certamente eu estava certo, o outro diz que certamente eu estava errado, e tem um outro que diz que não estava nem certo nem errado, que simplesmente alguém vai depois estudar isso de novo para melhorar. É muito complicado, mas enfim, essa rua é uma rua dourada, é um momento dourado. Isso aqui é para o pessoal que admira, desculpe, mas eu jogo, só posso jogar num time, né? Não consegui jogar em 2 times. Então, é um mundo de cabeça para baixo. A nudez como um presente para o povo dessa mulher maravilhosa, com os dentes perfeitos, né? Ela foi num ortodontista, passou 3 meses, eu sei, ela gastou, eu telefonei para ela, eu bati um papo com ela no telefone, ela gastou R$40 mil no ortodontista para ficar com esse sorriso, entendeu? O resto eu não vou nem dizer, de cirurgia plástica, etc., entendeu? Mas enfim, Círio de Nazaré, uma outra maneira de ocupar a rua, uma outra forma de cidadania, muito mais simples de entender, não gera discussão, porque ninguém vai discutir se Nossa Senhora de Nazaré estava certa ou errada, se ela roubou ou não, se ela vai ser presa, se o Tribunal de Contas vai autuar Nossa Senhora de Nazaré. Vocês querem fazer isso, ministros? Podem fazer isso? Então, essa cidadania da fé, da religião, que é tradicional no Brasil, a pergunta, ela pode se confundir com outras formas de cidadania? A religião pode passar para o campo ideológico sem a gente saber? Poderá haver esse deslizamento ou não? Mas essa é uma forma de cidadania legítima. Isso aí é o centro de Belém, totalmente impossível você andar. Eu assisti. Quem aqui, por acaso, teve a oportunidade de ver esse espetáculo maravilhoso que é o Círio de Nazaré? Eu vi uma vez, não posso nem voltar. Não posso voltar, porque eu prometi que eu ia pegar a corda se eu voltasse. Eu já fui convidado umas 4 vezes. Não posso, porque eu não posso também negar uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré, embora eu tenha uma dificuldade de acreditar em sobrenatural terrível. Mas eu não quero voltar, porque se eu voltar eu vou ter que pegar na corda, e quem pega na corda fica descalço, etc. E eu já estou ficando meio velho, com problemas, enfim. Essa forma de cidadania é importante. A uniformidade é a hora de um desfile militar brasileiro, onde você tem uma outra maneira de ocupação desse espaço público e, consequentemente, uma outra forma de cidadania que lhe corresponde.
A troca comercial, os camelões, uma fotografia de uma rua do Rio de Janeiro, poderia ser uma outra rua de uma outra cidade brasileira, provavelmente vocês encontrariam também a mesma forma. A rua como lugar de religião, do comércio e da festa. A rua como lugar do confronto político é mais raro ou provavelmente mais recente. A rua. A mesa de comer dentro da casa provavelmente foi um comedouro e eventualmente foi um palco de disputa política. Pelo menos na minha geração foi. Porque eu me lembro de, lamentavelmente, discutir muito com meu pai, que obviamente quem era o reacionário era ele. Óbvio, não era eu. Hoje eu sou o reacionário. Não, mas ele era o reacionário. E eu lamento profundamente as vezes que eu importunei meu pai com idiotices absolutas, mas que não eram idiotices para mim naquela época. Eu tinha o direito de produzir essas idiotices, que eu tinha 20 anos. Com 40 anos já fica mais difícil, com 70 é lamentável. Certamente é mais aceitável hoje essas discussões. A rua como impessoalidade, o lugar da impessoalidade, por isso que a cidade democratiza, porque você não sabe com quem você está falando. Você não conhece a pessoa que está do seu lado. Se ela é feia, bonita, fedorenta, mal vestida, você não sabe quem ela é. E você não pode usar para com essa pessoa que aparece anônima e impessoal, você não pode usar o mesmo tratamento, o mesmo conjunto de valores que você usava para as pessoas que estão na sua casa, que não precisam de apresentação, porque obviamente são pessoas da sua família, elas pertencem à sua casa, têm o mesmo sangue que você, têm a mesma carne. Isso é muito importante, não cabe a igualdade aí, essa igualdade impessoal da lei que vale para todos, não cabe, porque tem que guardar a comida do pai. A pessoa dá comida para outra voluntariamente, não é? O vinho, não, deixa mais um copo porque o papai gosta mais de vinho. É completamente diferente. Em contraste, tudo isso não é em contraste com a casa, que eu estava falando, a intimidade, a pessoalidade, o particularismo, a continuidade, porque a gente tem filho, os filhos têm filhos. Eu estou nessa fase, né, agora, que é a fase diz que é a mais gostosa, mas é a fase final. É bacana. O mundo é muito bem feito. A fase mais gostosa é a fase final. Você está para sair do palco. Eu tenho netos, tenho netas lindas, maravilhosas. A relação com netos é uma relação tranquila. Ela é uma relação livre, é uma relação jocosa, que a gente pergunta coisas que jamais perguntaria para um filho. Minha neta chegou na minha casa com a amiga, cada um com o namorado. Aí eu, pai, primeira vez que isso aconteceu. Aí eu recebi e tal. Falei, então, Lívia, as meninas vão ficar em que quarto e os meninos em que quarto? Ela falou, não, vovô, os casais vão ficar cada um num quarto. Mas na mesma hora caiu aquele relâmpago, a ficha caiu com uma velocidade na minha cabeça. Eu falei, mas é óbvio, querida, me perdoe, se fosse minha filha, ia ser um problema, mas não era minha neta, então é completamente diferente. Aí eu coloquei, essa é uma gravura de Debré, 1814, 1818, Debré. Essa também é uma gravura antiga. Eu coloquei essa que vocês notem ali perto da mulher, a dona da a casa não tem dono, né? A casa tem proprietário, mas a casa tem a dona. Ela chega para o marido, quem é a dona da casa? É ela. Ela está com um chicote ali do lado, está vendo o chicote ali? A mãozinha esquerda dela está em cima do chicote. Essa casa brasileira, evidentemente vocês vão dizer, mas Lula Mata, você está completamente enganado. Porque isso é antigo, né? Isso não existe mais no Brasil. É claro que ninguém aqui em Fortaleza tem empregada, né? Vocês todas, senhoras que estão aqui, fazem tudo, né? Lavam, passam, cozinham, tomam conta dos vossos maridos, entendeu?
telefonam, controlam os filhos, dirigem carro, fazem tudo. Está aí a continuidade desse domínio específico, que é o domínio da casa e da família, onde as transformações são aceitas com relutância, porque não cabem muito bem nesse mundo, e as discussões políticas são muito complexas. Não digo que não existam, mas são complexas. Né? Começos. Como é que nós começamos? A representação. Isso é uma representação, é óbvio. Isso é Vitor Meirelles, em 1860, o descobrimento do Brasil. A ideia que o Brasil foi descoberto já é uma ideia bastante forte. E é evidente que não foi. É evidente que o Brasil foi conquistado. Mas a gente classifica esse encontro de portugueses com índios como uma descoberta e com beneplácito da Igreja Católica, com uma hierarquia ali. Esse quadro é totalmente hierárquico, ele tem um centro, o principal eixo é um eixo vertical, que é marcado pela cruz, logo em seguida tem um padre consagrando a hóstia, e os índios ali, representados inclusive de forma meio animalesca, né? Aí o índio em cima de árvore, do lado, no chão, e no centro, evidentemente, nesse primeiro círculo mais próximo do sagrado, estão os colonizadores que teriam a legitimidade de ensinar a esses índios a como eles deveriam ser. Né? Uma ideia que hoje a gente está superada, a gente discute, etc., mas ainda continua persistindo na nossa memória. Senão esse quadro não teria sentido. Isso aí é como nasceu a famosa República Estados Unidos da América, os grandes imperialistas do norte, né? Os grandes capitalistas, conquistadores, etc. Olha lá como é que eles representam lá, tudo com papel na mão, que é mais ou menos, me lembrou até esse esquema aqui do tribunal, esse espaço, todo mundo sentado, anotando coisas com papel e lápis, escrevendo. Eles estão fazendo a Constituição americana, sentados. E outra coisa, não tem nenhuma mulher nesse quadro. Esse é um ponto que eu já fiz essa palestra, não igual, mas nos Estados Unidos. Ficam meio assustados. Os americanos ficam meio assustados, porque os americanos inventaram o feminismo. Não tem nenhuma mulher. Não tem Nossa Senhora. Nunca ouvi. No protestantismo não tem Nossa Senhora. A Nossa Senhora tem no catolicismo. O apelo. A mãe de Deus. Deus tem uma mãe. Por isso que xingar a mãe é problemático. Não é? Fala, sua mãe. O Chico já tira um revólver. O cara tira um revólver. Não é? Porque agora lá eles não têm. É tudo pai. O negócio lá é o pai. Né? O pai é importante no Brasil. Basta ver meia novela, não precisa nem assistir 3 capítulos, basta ver o primeiro capítulo, está todo mundo atrás de um pai. Né? Quem é meu pai? Será que é o fulano? Não, não é. Está todo mundo procurando um pai, que o negócio da paternidade aqui é implícito. O valor do pai é implícito. Né? Lá, a ideia deles é que tem os pais fundadores, porque lá não é uma sociedade que foi descoberta, é uma sociedade que foi fundada e logo ela foi construída na base dessa cidadania. Questões fundamentais. Cidadania está ligada a trabalho, a mobilidade, a liberdade, a igualdade e, obviamente, ao individualismo. Educação para a igualdade e para uma integração entre Estado e sociedade, eu acho que é um ponto absolutamente fundamental para você começar a dinamizar o controle cidadão, para você aproximar o Estado da sociedade. Né? Sair do palácio, sair do lugar especial onde estão os tribunais e ir para a rua. Eu acho muito curioso, e vou dizer isso sem nenhum problema, que os governantes brasileiros governem de palácios. Eu jantei ontem em palácio. Cara, aqui o quê? Eu jantei em palácio. Todo mundo em palácio. Os Estados Unidos tem uma Casa Branca, né? Casa Branca. O título é significativo, né? Não deve ter mancha, embora tenha sido manchada desde a Guerra Civil. Né? E eu não vou falar de Bill Clinton, né? Na Casa Branca. Não só manchou, mas
tornou um pouco pornográfico, chamado escritório oval, o Oval Office, entendeu? Não vou falar de bioquímica, porque todo mundo aqui é adulto, né? Ninguém vai ficar ofendido, nem se tivesse um americano, não sei se tem algum americano, mas ninguém vai ficar ofendido. Mas como fazer no Brasil, onde até 1888 tinha escravos e não tinha empresários? Nós estávamos lá na sala discutindo sobre as empresas cearenses, né? Empresário no Ceará. O que o Brasil tinha, e continua tendo, mas tinha muito mais, comerciantes, vendeiros, patrões, taverneiros, quitandeiros e, acima de tudo, meus queridos amigos, traficantes de escravo, que era o grande investimento daquela época. Você tinha um dinheirinho sobrando, alguns cruzados, era cruzado, que depois o grande Sarney redescobriu, né? No plano cruzado, era o cruzado. O cruzado, você tinha alguns cruzados sobrando, você investia para comprar escravo, que era um negócio da China. Era muito valioso, porque nós não somos, não é, uma sociedade baseada, nós não somos uma sociedade baseada no trabalho. Nós somos uma sociedade baseada... Esses caras, isso aí eram as máquinas, não era caminhão. O Rio de Janeiro foi visitado a partir da chegada de Dom João VI. Cravei, tenho mais de 20 minutos. Entendeu? Parece um jogo de futebol. Isso é igualdade, isso é moderno. Isso é moderno. Se fosse na época de Camões, eu falava que durante 3 dias, né? Portugueses, agora eu vou recitar mais uma poesia. E aí, e todo mundo dormia. Então, agora não, tem 20 minutos. Tem 20 minutos. Peço a alguém, por favor, marcar para mim. Quando tiver mais 10 minutos, ela avisa. Tá, obrigado. Então, isso aí é um desenho do Guilherme Briggs. Foi um grande desenhista brasileiro. Toda essa iconografia está esperando alguém para ser analisada, né? Sociologicamente, antropologicamente. O chefe que vai com aquela bandeirinha do Flamengo ali, ele não é Flamengo, não existia Flamengo não, mas o Flamengo saiu dali. Ele vai na frente cantando e todo mundo carregando, provavelmente aquilo ali era açúcar ou era café ou açúcar no porto. E os viajantes todos que chegam no Rio de Janeiro ficam assombrados com a ausência de animais de carga, de carroças e de guindastres e de carros. Não tem máquina, porque tudo era feito por escravos. E os escravos eram os nossos... Aí eu até escrevi uma crônica uma vez, imagina, os escravos foram os nossos robôs. Nós não temos uma ciência robótica, porque nós tivemos escravos. Não tem robô melhor do que um escravo, que é um ser humano, que é escravizado. E trabalha como uma máquina. E é tratado como uma máquina. Então, essa sociedade, quem eram esses caras que moravam com você? Moravam na sua casa, na sua fazenda, trabalhavam na sua loja. Eu estou colocando isso para agravar o tribunal que quer fazer esse programa. Eu não estou colocando, eu não vim aqui para fazer igual Jesus Cristo. Eu não vim aqui para facilitar, não, eu vim aqui para complicar. Entendeu? Vocês querem falar em revolução? Quem quer falar em revolução, me convida. Me chama para fazer, porque é o reacionário que vai fazer a revolução. Porque eu não acho que seja fácil transitar de uma sociedade com esse passado para uma cidadania ativa e achar que alguém venha a esse tribunal com elevador, com protocolo, não sei o quê, vai entrar aqui para chegar, eu quero falar com o presidente que eu estou com uma queixa, não sei o quê e tal, tal. Vocês vão ter que trabalhar muito. Inclusive na modificação dos protocolos arquitetônicos, da retórica do poder. Porque cada poder tem uma retórica. Como é que o cara entra numa Câmara de Deputados cheio de segurança, de coisa para falar? Eu quero falar com o meu deputado. Seu deputado? Quem é seu deputado? É o cara que eu votei nele. Você está enganado. Nos Estados Unidos, o cara fala, eu quero falar com o meu senador, com o meu deputado. Escreve carta para o deputado. Imagina o deputado recebendo uma carta com um pedido de uma senhora de 60 anos, porque ela quer jogar pôquer, e o delegado de polícia implicou com ela e não deixa ela jogar pôquer com as amigas à noite. O que ele vai fazer com essa carta? Ele vai responder para ela.
Vai dizer que a mulher é louca. Essa é uma questão. Está aí as máquinas do Brasil da época. Escravidão mais aristocracia, igual a trabalho, que é igual, por sua vez, a castigo. Trabalho, não é à toa que o Congresso está discutindo a questão das leis do trabalho. Não é à toa que se discute previdência e que todo ministro da Previdência avisa, vai estourar, que o único país que promove as pessoas quando elas se aposentam é o Brasil. Promoviam, agora não é mais assim, mas em algumas carreiras ainda é. Né? Você acumula aposentadorias. Né? Eu tinha um tio que, claro, major, passou a tenente coronel, virou coronel, se aposentou. E a ideia de que trabalhar é muito chato, né? Trabalhar é chato. Acordar cedo, o que eu vou fazer? Trabalhar é chato. Eu não posso achar trabalho chato porque não tem como. A ideia é de que trabalho é um castigo. E aí tem uma cena, foi uma das primeiras leis que os estrangeiros, quando vieram para o Rio, proibiram, era chicotear, punir em público, né? Chicotear. Mas isso, evidentemente, que acabou, né? Acabou. Isso aí, eu tirei a fotografia isso é aquele garoto que foi espancado no Rio de Janeiro e amarrado. Acabou. Né? Como é que a gente faz? Você vê como retorna, como as coisas voltam feito bumerangue. Coisas que não existem mais. Um desenho, que é um desenho de autoria mais ou menos desconhecida, dizem que foi um inglês que fez para ridicularizar Dom João VI, com os príncipes em volta, a princesa, e recebendo o famoso beijamão de Dom João VI, coisas que não existem mais, né? I'm sorry, entendeu? Eu peço desculpas, humildes desculpas, não existem mais, entende? Representações ou imagens do Brasil. Estou queimando meus 20 minutos, estou chegando no final, vou terminar certinho. A imagem do Brasil, que provavelmente é mais, digamos assim, seria, se eu desse 2 cartões e pedisse para entregar qual a imagem que se aproxima mais, seria muito mais essa aqui, né? Provavelmente com isso aqui menor ainda, os médios menores, e isso aqui imenso, embaixo do que essa aqui, que é essa correlação, né, de você, o hoje e o amanhã, estarem mais ligados, mais intrinsecamente transitáveis, né? Você se pensar mais facilmente o Brasil de ontem com o Brasil de hoje, ter mais proximidade, porque a gente faz uma amnésia do passado do Brasil. A gente não gosta de pensar no passado do Brasil, né? Desafios, só para a gente começar a arrematar. Desafios. Um dos primeiros problemas, né? Pensar politicamente no futuro, que é uma coisa complexa, porque o político atrapalha um bocado de coisa. E tem muitas ideias políticas juntas. Criar programas onde o mérito seja realmente contemplado, né? É um concurso. Quem é o cidadão mais ativo? Quem é o cidadão que fala mais? Quem é que está mais disposto? Essa ideia de você premiar, estimular essa cidadania ativa poderia funcionar. Realizar rituais competitivos, você entregar prêmio, mostrar para as pessoas da comunidade, diminuir, fazer coisa com bairro, com rua, né? Cidadania numa rua, qual é a rua que cuida melhor e tal, que são coisas que quando você conversa com muitos amigos, meu caro, isto é uma babaquice, isto não funciona no Brasil. Então, se não funciona no Brasil, vamos todos meter uma bala na cabeça, porque se você não experimenta, se você não treina, se você acha que isso não funciona, então acaba, não faz, desiste, fecha o teu jornal, fecha o tribunal, e eu paro de dar palestra. Aliás, seria muito bom. Paro de dar palestra, paro de viajar, não fico sem dormir em hotel, entendeu? E fico em casa. Porque se a gente desistir, o negócio
é que democracia dá trabalho. Acima de tudo, dá muito trabalho. Tem que ter muita imaginação e persistência para trabalhar com as pessoas, para conversar com as pessoas. Não é converter pessoas, porque converter, desde o tempo que o Brasil foi descoberto com os jesuítas, que nós aprendemos a ser convertidos. Conversão é fácil. Ditado e cópia. Escreve aí. A maioria de nós, os mais velhos aqui, sabe o que é isso. Ditado. Aí a gente tirava o caderninho e escrevia. Nenhuma professora perguntava, o que você acha disso? O que você pensa disso? O que você pensa dessa ideia? Você leu fulano de tal, você leu um texto do Rui Barbosa. O que você pensa do Rui Barbosa? Você acha que o Rui Barbosa era um cara adequado para o Brasil ou não? Onde é que você acha que ele errou mais ou menos? Essas são essas questões. Outro ponto. Isto aqui, eu fico feliz de estar falando no tribunal, porque eu acho que isso é muito importante. Regras fixas e fáceis de serem compreendidas. Lidar com o lado jurídico negativo e defasado, cara. Você recebe uma intimação de um judicial, você tem que chamar um advogado para ele traduzir para você. Eu recebi um negócio de imposto de renda, eu não entendi nada. Não é possível que eu tenha um doutorado e tenha escrito quase 20 livros e não tenha entendido uma mensagem no imposto de renda para mim, porque ela está vazada numa linguagem do século XVI. Eu não entendi quando houve uma discussão no Supremo Tribunal, uma discussão importante no Supremo Tribunal. Eu estava em Brasília, eu fiquei a noite toda assistindo. Eu não entendi. Eu não entendi o que os juízes do Supremo estavam falando. Eu fiquei impressionado comigo mesmo e com eles. Porque se eu não estava entendendo, ninguém podia estar entendendo. E eles também não deviam estar entendendo. Então tem que simplificar esse troço, falar direto, né? Aquela coisa a linguagem direta, premiar os melhores e você estimular o desempenho, a coisa performativa, né? O ato externo, fazer com que as pessoas apareçam mais, se manifestando, estimular a inovação com programas especiais e a presença disso que eu acho fundamental. Os responsáveis têm que aparecer. Tem que aparecer. O responsável pela cidade tem que aparecer na cidade. O responsável pelo Estado tem que aparecer em algum lugar. Não pode ficar escondido, como uma figura sagrada, uma espécie de uma relíquia, trancado, porque não pode. Mas ele não pode aparecer porque vão vaiar. Tem que vaiar, vai, daí, qual é o problema? Vaiou uma vez, depois não vai mais, porque ele acertou, aí aplaude. Na terceira vez que aparece, na quarta vez começa a aplaudir. Mas tem que aparecer, não pode ficar escondido. Você é o responsável. Finalizando, Shakespeare, que é um grande amigo meu, dizia que o mundo, eu comecei e vou acabar como comecei, o mundo é um palco e a gente entra nesse palco sem pedir. A gente não escolhe os papéis, não escolhe o tipo de drama que nós entramos. A gente muda de drama, sim, mas não mudamos no início. Nós mudamos de drama sempre com um outro drama, que é o drama dos nossos passados, da nossa infância, do que nós sofremos na nossa infância. E um outro dado mais doloroso, um dia nós saímos do palco, porque o mundo é um palco, e nós saímos desse drama e desse palco. Certamente, a única certeza é que nós entramos no palco, mas um dia nós vamos embora desse palco. Nós sairemos, não vamos saber, graças a Deus, não sabemos como, porque se a gente soubesse como, o mundo não seria o que é. Mas um dia nós vamos sair desse palco. Então, antes de sair do palco, vamos fazer alguma coisa interessante nesse palco, dentro dos nossos limites. E o último ponto, no gerenciamento moderno, é fundamental colar papéis em atores, o tempo todo. Daí o trabalho e o papel de diretores e gestores, que é o caso do judiciário numa sociedade democrática, que é a área mais perene, a mais sólida, a mais firme, a que exige um maior conhecimento de determinados
saberes da sociedade, que são as leis, não é? E que estão em sincronia com o sistema. Essa ideia de que eu não tomo posse do papel, o papel é que me possui. Ele é que tem que ser dignificado, e não eu através dele. É uma ideia fundamental que eu acredito que pode ajudar a construir e a colaborar. É a minha contribuição a esse programa que vocês decidiram realizar em tão boa hora. Muito obrigado.